Muito bem, o arquivo foi exportado em STL. Vamos abri-lo com o Ultimaker Cura. Eu deixei ele como um atalho separado só por conta da versão que eu estou usando, que eu tento pegar as mais novas em app imagem. Mas o formato também tanto faz, o que vocês preferirem. No Ultimaker Cura, a situação é o seguinte. Você adiciona a impressora, pode ser Ultimaker ou não. Ela não é de rede e aí você escolhe a marca, modelo e tudo mais. Não se preocupe, o programa costuma ter, até onde eu sei, todas as impressoras do mercado, a não ser que seja um modelo muito específico de uma fabricante muito desconhecida. As mais populares são a Ender 3 da empresa Creality. São as mais baratinhas e populares aqui no Brasil. São essas aqui, ó. Ender 3, 3 Pro, 3 Max. A mais básica é essa aqui, Ender 3, Ender 3 V2. É a minha. Você só marca, adiciona, avança, ok, confirma e pronto. Não precisa modificar absolutamente nada. Temperatura da mesa, do bico, a extrusora, essas coisas, deixa tudo padrão. Material PLA por padrão, que é o melhor de trabalhar com essa impressora. Se for ABS, outra coisa, aí eu já nem sei mexer, eu só mexi com PLA até hoje. E o bico padrão dela é 0,4 milímetros. Beleza, o fatiador é isso aqui. É um outro programinha 3D, mas ele não é de modelagem, ele é apenas de visualização. Então vamos fazer o seguinte, você vem cá em abrir, a gente pega o arquivo exportado lá do Blender, ele estava em metros, lembra? Só que olha lá, olha que arquivo gigante, ele ficou piquitucho. Por que eu falei que a escala não interessa muito? Mesmo lá em metros, no Blender, a escala vem pequenininha, mas você pode ajustar isso aqui, ó. Eu quero que seja 1000 vezes o tamanho original. Beleza, a peça já cresceu e manteve a proporção. E aqui embaixo é o tamanho verdadeiro dela. Se eu quiser, eu posso aumentar mais a peça. Posso reduzir a peça, tanto faz. Você vai ter todos os detalhes dela ali. Aqui, essa escala é o seguinte. Ela contabiliza os extremos da peça. Então, desta ponta até aqui, dá 4 centímetros. Daqui dessa parede até essa ponta, 3,1 milímetros. 3 centímetros e 10. E a altura da peça, 2,4. 2 centímetros e 400, 2 centímetros e 40 no eixo Z, que é da base até em cima. E a base, ela fica assim, ó. No fatiador, o que importa também é o seguinte, o que está rente com a mesa, ou seja, que a impressão vai ser bem sucedida, está em azul. O que ficou vermelho indica que ficou aéreo, ou seja, o bico da extrusora não tem ponto de apoio. Para você ter apoio, você tem que fatiar a peça e adicionar suportes. Então eu vou deixar a configuração toda padrão, o preenchimento do cubo lá dentro é cubic. Vai ter suporte em modo tree. Ou seja, ele é o modo que mais economiza. Você pode deixar normal, mas é um suporte que vai gastar mais filamento. O tree economiza filamento. Eu não vou ligar a adesão porque não tem necessidade. Isso aqui cria um filamento extra em volta para peças estreitinhas ou muito pequenas, que perderiam apoio facilmente. Vamos fatiar aqui para ver como fica. Preview. Aí, a peça fatiada ficou assim, ó. Ou seja, ela está como se fosse impressão simulada, ó, camada por camada. Aqui na horizontal e aqui, aqui na vertical, ó, camada por camada. Eu recomendo você pegar e zerar as camadas para conferir se não tem nada errado. Então, na hora de imprimir, ela vai começar fazendo esse contorno que delimita a área da impressão, de preferência o mais no centro possível, que é a área que melhor esquenta, melhor dá aderência na mesa. Ela vai criar esse contorno e dá um confere se visualmente a simulação está certa, porque já aconteceu da peça ficar fatiada errada, ela fica faltando pedaço. E aí na hora de imprimir ela fica errada também.
Então ela está preenchida, ó, pode ver que ela cria o suporte das peças aéreas. Aqui, ó, ela cria esse formato bem exótico, que é a árvore. De cá também. E aí em cima da árvore ele começa a fazer a impressão das pontas. Ó, pode ver que ele tá certinho conforme eu modelei. Levanta aqui, ó, o sulco que eu fiz em cima e é isso. A peça impressa vai ter essa entrança aqui, essa saliência, essa ponta e essa ponta, duas árvores de suporte, uma rente à mesa e em cima um sulco embaixo. Tá certo? É isso mesmo. Tempo de impressão 56 minutos. Vai gastar 2,5 metros de filamento e vai gastar R$ 1,05 de material. Aqui, preferências do Ultimaker Cura, materiais. Aqui você preenche o peso da bobina de filamento que você vai usar, que a minha é de 1 kg, o custo em reais, que foi R$ 140 a bobina de 1 kg, e o resto é padrão. E ela vai fazer o cálculo automaticamente. Então é assim que ele sabe que de 140 reais que eu gastei em 1 kg de filamento, para imprimir essa pecinha de demonstração eu gastei R$ 1 e pouquinho. É em cima disso aqui que você vai calcular o custo de produção da peça. Ah, para imprimir isso aqui eu gastei R$ 1, beleza. Aí tem a sua própria mão de obra, que você joga aí, sei lá, 3, 4 reais. E tem o custo de energia, que está na tabela do site, mas aqui eu também vou comentar. Ela gasta energia equivalente a um computador. Então, e como ela tem um bico de aquecimento, ela gasta um pouquinho mais de energia, mas não é igual a um chuveiro. Ela vai gastar aí seus 20 centavos de energia por peça, a cada 1 hora de impressão. Entendeu? Então, se porventura você imprimiu uma peça que gastou 1 hora, igual essa aqui virtualmente é 1 hora, basicamente 1 hora, 4 minutinhos de diferença, eu vou gastar R$ 1 de material e uns 20 centavos de energia. Ou seja, se eu cobrar R$ 1,50 ou R$ 2, paga os custos e dá lucro. Entendeu? Aí eu posso jogar mais em cima, 3 ou 4 reais. Então esse cubinho aqui, ó, para eu vender uns 4 reais. Ou 5 reais. Então assim, o legal é que o custo de produção, o material é muito barato. Eu acho barato, né? R$ 1 para uma peça dessa aqui eu achei bastante barato. Rende muito. Aí você joga em cima o custo da energia elétrica. Para cada 1 hora que imprimir é mais ou menos 20 centavos. Se a peça gasta 6 horas para imprimir, aí já é R$ 1,20 de energia. Então, quanto mais tempo, mais gasta. Proporcionalmente, claro. A impressora, pelo menos essa Creality minha, ela gasta mais ou menos 200 watts para estar ligada, de 200 a 300 watts. É bem abaixo do que um PC Gamer, do que um PlayStation 5 e tudo mais. Então, há um gasto significativo se essa impressora ficar ligada 24 horas durante um mês. Porém, para peças esporádicas, uma peça ou outra aqui e ali, o gasto é irrisório, para quem tiver alguma dúvida. Beleza, a peça está fatiada do jeito que eu quero. Salvar em disco. Ele vai exportar em G-Code. Aqui, no cartãozinho de memória. Que vou pregar lá, que eu vou espetar lá na impressora. Salvar. Beleza. Tá aqui, ó. É basicamente um arquivo gigante com coordenadas. Do bico da mesa, a velocidade da extrusora. G-Code é basicamente isso aqui. É a linguagem de máquina que a impressora entende. Se eu editar um valor desse aqui, a impressão fica diferente. Ela vai dar um resultado diferente. Se eu quiser fazer o contrário, eu também posso vir cá, abrir o arquivo e abrir o G-Code. Só que o G-Code ele é grosseiro, ele não tem todas as informações que o STL tem. Ou seja, na hora de imprimir, você vai visualizar o que vai acontecer. E só. Você não ajusta a altura, tamanho, toda aquela gama de ferramentas laterais aqui desaparece. Você não vai conseguir ajustar dimensões, altura, largura, escala, nada. Você só visualiza o arquivo e como que o objeto fica.
Você não muda nada. Você só vê e ajusta cores de linha. Você não ajusta impressão, nada, nada, nada. O arquivo fica meio que somente leitura, tá? Se não me engano, existem aplicações que permitem abrir e editar G-Code files, mas eu não recomendo, tá? Porque não fica perfeito. No Blender, tem uma opção que você pode importar o arquivo G-Code e gerar um arquivo... não, minto. Quer ver? Acho que é aqui mesmo. Export. Eu posso pegar esse G-Code bruto, posso exportar ele em STL, apesar que geralmente o OBJ funciona melhor. Eu abro lá no Blender e lá você vai conseguir pegar essa peça e abrir ela. Só que aí ela não vai ter todas as informações para edição, então você vai ter que aplicar alguns modificadores do objeto, vai ter que ressolidificar ele, etc e tal. Ele vai para o Blender com esse preenchimento, que no Blender ele ficaria oco. Então tem várias nuances. Ele também vai ter essas árvores aqui de suporte, então não é legal. Não recomendo. Sempre guarde o arquivo STL, porque o G-Code é basicamente somente leitura. É um arquivo que virtualmente não tem volta. Não recomendo você ficar editando ele. Eu quero modificar. Abre o STL, modifica e exporta de novo. Para cada nova modificação, exporta um G-Code. Mas é basicamente isso. Esses são os pequenos detalhes e nuances que a edição usando o Ultimaker Cura tem. Não tem muito segredo. Driver de vídeo estando configurado na máquina, você vai conseguir abrir e trabalhar normalmente. É uma aplicação que exige relativamente pouca GPU. Se o objeto for pequeno, você pode abrir isso aqui numa Intel Graphics, não precisa ser uma placa de vídeo dedicada. Mas, se o objeto for muito grande e as etapas de fatiamento forem muito extensas, aí vai ficar bem pesado, é perigoso faltar memória de vídeo para isso. Mas, no mais, é isso por hoje.